Experimenta ficar uma semana sem acompanhar nada do futebol. Quando você voltar, muitas coisas que você acompanhou anteriormente não serão as mesmas. Mas aqui no Zfoot, quase que diariamente, a gente sempre busca trazer logo todas as novidades e atualizações perante o esporte mais popular e consumido dentre todo mundo. Por isso que nessa eu não lhe deixo na mão. Até por isso você vai ver agora as novas notícias e o que mais de novo aconteceu, tanto no mercado da bola quanto no nosso esporte em geral. Para que você não perca nada sobre isso, se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe não somente não somente 10, como várias notícias percorrendo o futebol. Temos mais uma rescisão no futebol árabe. Aquele que parecia ser um antro de grandes jogadores agora está na verdade perdendo força, pois o meia Igor Coronado acertou com o Al Ittihad sua rescisão contratual. O meia chegou a um acordo com o clube da Arábia Saudita para deixar a equipe. Aos 31 anos, o jogador teve seu nome ventilado em algumas equipes brasileiras, entre elas Corinthians, Flamengo e Internacional. A informação foi publicada pelo GE. Em sua conta no Instagram, o empresário Rafael Brandino falou sobre o término do contrato. Nas palavras dele, agradecemos ao clube pelo grande período que tivemos por lá. O Igor fez história com uma das maiores camisas do continente asiático. Agora é hora de realizar o sonho dele. O meia de 31 anos agora está livre no mercado. Havia tentado a liberação na última segunda, mas não chegou a um acordo com o clube árabe. Nesse dia 7, tanto o jogador quanto o clube resolveram as divergências e chegaram a um acordo. Igor Coronado tinha contrato com o Al Ittihad até o meio de 25, fim da temporada 24/25, mas o técnico Marcelo Galhardo pediu uma reformulação e o meia não fazia mais parte dos planos do treinador para seguir na atual temporada. O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, criticou a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, pela falta de organização da entidade e em entrevista ao GE disse que não aceitaria assumir o comando da seleção nesse momento. Nessa bagunça eu não vou entrar não. A seleção brasileira é meu sonho, mas a CBF tem que tomar vergonha na cara. A verdade é essa, eu não quero chegar na seleção e ser mais um. Se um dia, claro, eu tiver que chegar lá. Mas chegar lá e daqui a 2 meses, vai embora, me dá aí um saco de arroz, um saco de feijão, acabou tudo. Nessa bagunça eu tô fora. Graças a Deus ninguém me chamou. Eu não iria. Do jeito que está a situação na CBF, independentemente de quem quer que seja o presidente, mas ela tem que tomar vergonha na cara, para o bem do futebol brasileiro. O treinador voltou ao tricolor gaúcho no final da Série B em 22 e ajudou a equipe a subir para a primeira divisão. Após voltar em 23, disputou a primeira divisão e foi vice-campeão. O vencedor do torneio foi o Palmeiras. Kaká revela convite da CBF e vontade de ser dono de um time de futebol. Ídolo do São Paulo e do Milan, afirma que recusou a oferta para ser dirigente da entidade brasileira e fala em seguir passos de proprietários de clubes. Ele declarou o seguinte em entrevista ao site Quinto Quarto: acabei não aceitando por questões pessoais e familiares. Fiquei muito grato, mas não era o momento e ainda não é. Eu quero aproveitar um pouco mais esse tempo familiar. Eu sei o quanto demanda o futebol para se fazer um trabalho bem feito e no momento foi essa escolha que eu fiz. O ex-jogador trabalharia com a seleção brasileira diante da possível chegada à época da proposta de Carlo Ancelotti. As questões pessoais também foram motivo para ter negado, desde que deixou de jogar. Propostas para trabalhar no São Paulo, no Milan e no Orlando City. A vontade de comandar um clube fala mais alto entre as possibilidades de voltar ao futebol. Kaká ressaltou o desejo e afirmou estar estudando para chegar preparado aos novos desafios. Nesse meu período de estudos eu vi o tanto que há de riscos, principalmente financeiros, dentro dessas questões. Por isso vou sempre com muita cautela. Eu sei da dificuldade que foi para eu conseguir minha saúde financeira e não vou entrar de uma forma equivocada. Não coloco prazo, até para não me pressionar. Quero deixar as coisas acontecerem. Estou me aprimorando, conversando com muita gente, entendendo como a indústria funciona. E também não tenho prioridade de onde começar, avaliou. A tendência é que o vencedor da Bola de Ouro de 2007 fique a cargo de um clube de um país pelo qual jogou bola. Não há, porém, prioridade em meio às possibilidades. Palmeiras realmente se empolga após fechar contratação de Lázaro. Jogador então do Almeria da Espanha, ele assina contrato de empréstimo de uma temporada com Palmeiras, com possível extensão de mais 6 meses. O valor pago no empréstimo servirá para bater a cláusula de opção de compra. Nas palavras de Lázaro, estou aqui para ajudar o elenco. O importante é que no final todo mundo saia sorrindo. A expectativa é fazer gol. Tudo que for para ajudar o Palmeiras eu vou estar disponível para fazer. O clube paulista vai pagar cerca de 1 milhão de euros, 5,3 milhões de reais ao Almeria pelo empréstimo de Lázaro. Caso decida manter o atacante do primeiro semestre de 25, o valor é de mais 500 mil euros, 2,6 milhões de reais. Lázaro entrou em campo nas campanhas vitoriosas do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2020 e no Cariocão de 21, mas foi em 2022 que ele teve mais protagonismo, atuando com frequência nas conquistas da Copa do Brasil e Libertadores. Ao todo foram 61 partidas, 8 gols e 8 assistências pela equipe carioca. Rames Rodrigues pede para sair do São Paulo e o clube deve rescindir. Anunciado em julho de 23 como um dos principais reforços do futebol
futebol brasileiro, James está de malas prontas para ir embora. O colombiano pediu para deixar o tricolor e o clube deve assinar a rescisão nos próximos dias. A informação foi confirmada pela reportagem da TNT Sports Brasil. O jogador teria justificado o pedido afirmando que teve poucas oportunidades no clube e que gostaria de ficar perto da sua família. Contratado em julho, James atuou em apenas 14 partidas com a camisa do São Paulo, marcando um gol e dando 3 assistências. Nessa temporada, o jogador ainda não entrou em campo e isso não vai acontecer. Para poder suprir a ausência de James Rodrigues e assim contratar um novo jogador de ponta, mediante uma situação financeira boa após ser campeão da Supercopa do Brasil, o clube estaria interessado na contratação do argentino Ángel Di Maria, que atua no Benfica de Portugal. O astro seria uma alternativa para a possível saída do James, de acordo com informações divulgadas por várias rádios e portais internacionais. O meio atacante campeão do mundo pela Argentina tem vínculo com os portugueses até a metade de 24, o que abre a possibilidade dele assinar um pré-contrato e chegar de forma gratuita a qualquer clube. Di Maria, mais do que tudo, carrega um legado gigantesco na seleção argentina, sendo para muitos o jogador mais subestimado dos últimos tempos no futebol, haja vista que esteve em todos os grandes títulos por vários clubes e seleções e muitas das vezes não é considerado como tal merece. Contudo, São Paulo precisaria negociar um salário viável para os cofres do clube, isso porque Di Maria recebe valores mensais considerados muito altos para o futebol brasileiro. Na atual temporada, o meio atacante jogou 28 vezes, marcou 11 gols e deu 5 assistências. Nada mal para um jogador do quilate dele, mas ainda assim sabemos que ele poderia sobrar ainda mais aqui. É um contraponto a James, que não engrenou no São Paulo e deve ter semana decisiva para definir o futuro indo embora. Insatisfeito completamente com o próprio desempenho, quer ter mais oportunidades para jogar e não aconteceu. Com contrato até 25, o colombiano terá reunião ao lado da diretoria para abordar sua saída. E convenhamos para nós aqui, Di Maria tem mais tempo de rodagem e joga bem mais até que o James, na minha opinião. Mas e na de vocês? É claro que você pode comentar aqui embaixo, hein? Não esquece. Campeão do mundo especulado fora do Chelsea após não atender às expectativas colocadas pelo clube 23, Enzo Fernandes seguirá nos Blues em 2024. Em entrevista ao jornal AS da Espanha, o empresário Uriel Pérez afirmou que os rumores não são verdadeiros e que o objetivo do argentino é brilhar no futebol inglês. O empresário desmentiu dizendo que Enzo não tem intenção de sair. Os proprietários foram muito claros sobre o projeto. Quando as peças do time encaixarem, o Chelsea vai seguir em frente. O Chelsea não vive um bom momento. Após terminar a última temporada na 12ª colocação da Premier League, os Blues esperam uma evolução em 2023-24, ou melhor dizendo, esperavam. No entanto, a equipe comandada por Pochettino ocupa apenas a 11ª posição da Liga Nacional. Enzo Fernandes chegou ao Chelsea em janeiro de 23. O clube desembolsou 120 milhões de euros para ficar com o jogador vindo do Benfica. O meio-campista havia acabado de conquistar a Copa do Mundo do Catar, além de ter sido eleito a revelação do Mundial. Na atual temporada, Enzo acumula 28 jogos com a camisa do Chelsea. Ao todo, o argentino anotou 5 gols pela equipe em 23-24. Antes, durante metade da última temporada, disputou 22 jogos, dando 2 assistências pelo clube inglês. Epa, Karim Benzema, epa, Benzema. O cara simplesmente voltou aos holofotes, mais uma vez com briga. Parece que Benzema e briga são que nem amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, avião sem bola, piu-piu sem frajola. O cara simplesmente não consegue passar uma semana sem brigar. Voltando, segundo a jornal local o Arriadia, que nome difícil, hein? O atacante francês discutiu com Marcelo Gallardo, técnico do Al Ittihad, e abandonou a segunda sessão de treinamentos da equipe na última segunda-feira 5. O vencedor da Bola de Ouro de 22 se reapresentou aos treinos na segunda após passar um período afastado por ter se atrasado numa intertemporada. O clube chegou a publicar fotos do atacante pouco antes do desentendimento com o técnico argentino. Gallardo não relacionou Benzema para o confronto entre Al Ittihad e Al Ta'i nessa quarta-feira 7 pelo Campeonato Saudita. Na última terça-feira 6, o craque foi fotografado pelo clube realizando o trabalho de recuperação na academia, ao lado de jogadores lesionados. Ainda de acordo com o jornal local, Benzema teria se recusado a fazer trabalho individual imposto por Gallardo. O treinador teria dito que o atacante ainda não estava no mesmo ritmo dos outros atletas. O francês não gostou da abordagem e ressaltou que havia realizado o trabalho individual durante o período de intertemporada. Esse não é o primeiro problema de Benzema na Arábia. O centroavante demonstrou descontentamento com a sua situação no país em janeiro, quando a janela de transferências da Europa estava aberta. Com contrato até junho de 26, o veterano acumula 24 partidas pelo clube saudita, com 15 gols e 6 assistências. Sai logo daí, Benzema, você sabe que não tá feliz, e tampouco que vai se dar bem. Simplesmente você tá sendo marcado como um dos jogadores mais polêmicos da história do Sauditão. É melhor ir embora logo. O Messi turco, Arda Güler, segue dando dor de cabeça ao Real Madrid. Nessa sexta-feira 10, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que o jogador sofreu uma nova lesão e seguirá entregue ao departamento médico do clube. Güler teve um problema muscular no quadríceps. Ancelotti explicou que ele teve dores e revelou a nova lesão. Não parecia nada, mas continua a incomodá-lo no dia de hoje. Não é uma coisa grave. O jogador está
está deprimido porque é jovem, quer jogar e contribuir. É um passo atrás, mas temos tudo para recuperar melhor. Ele é um jogador muito talentoso. Posso entender que o jogador esteja decepcionado, mas é apenas um problema muscular. Tenho experiência, pessoal. Parei por 2 anos quando tinha 21 e depois voltei. O futuro de Güler não está em dúvida. É só um momento e espero que ele possa se recuperar após o período. Essa é a terceira lesão de Güler desde que foi contratado pelo Real na última janela. Após ficar fora de um amistoso do Inter Miami na vitória por 4-1 sobre um combinado de jogadores de Hong Kong, Messi lamentou e classificou com um azar sua ausência por motivos de lesão. O craque argentino foi criticado pelo governo local, que se disse extremamente decepcionado pelo fato do atacante não jogar. O governo de Hong Kong, aliás, chegou a cobrar o Inter Miami e a organizadora da partida, ameaçando retirar o investimento de 1,9 milhão de euros, 10,2 milhões de reais. O Messi afirmou que queria muito ter feito parte do jogo, até por ter um grande público, mas ressaltou que faz parte. Nas palavras do Messi, foi um azar ter perdido o jogo. Perdi o último jogo em Hong Kong devido a um desconforto muscular. É uma pena. Senti um desconforto no adutor quando estávamos na Arábia Saudita. Queria muito jogar, ainda mais porque veio muita gente. As pessoas estavam tão entusiasmadas, mas isso faz parte do jogo. Pois é, Messi, sua ida no Inter Miami parecia ser relativamente boa. Mas convenhamos que realmente o real significado de fim de carreira está acontecendo. Messi já ganhou tudo e muito por isso foi pro Inter Miami para poder dar uma desopilada na vida. E convenhamos, errado ele não tá. Tottenham Hotspur entra na mira e disputa por Rafinha. Tá, vou falar normal. Sem falar enfeitado no inglês, o Tottenham entrou na mira pelo Lil Raf. Rafinha provavelmente não deve permanecer no Barcelona na próxima temporada. O clube espanhol precisará negociar alguns importantes jogadores na janela, principalmente para abrir espaço financeiro e assim corroborar o clube perante dívidas, deixando a equipe mais forte para poder contratar outros jogadores. Com isso, o brasileiro deve ser negociado, haja vista que não vem convencendo os olheiros do clube, tampouco o próprio técnico Xavi Hernandez, que por mais que vá embora, vai deixar algum certo legado perante jogadores que ele indica que continuem e outros que não. Com isso, segundo o jornal Mirror, o atacante desperta o interesse de diversas equipes do futebol inglês, por onde fez grande sucesso. Com isso, recentemente, Newcastle United e Arsenal demonstraram a vontade de ter o brasileiro na próxima temporada. Entretanto, mais um clube entrou na disputa dos últimos dias, o Tottenham. Do Barcelona, Rafinha viveu altos e baixos de sua primeira temporada, revezando entre o banco de reservas e o time titular. Na segunda também não vem sendo muito diferente. Com isso, o Barça entende que será preciso negociar o atacante antes que desvalorize. Dessa forma, a diretoria quer recuperar grande parte dos investimentos feitos em 2022, quando foi contratado do Leeds United. O Tottenham vem passando por uma grande reformulação nessa temporada com o novo técnico Henry Postecoglou, que vem dado uma nova moral para a equipe, de tal maneira a ter feito até mesmo o Richarlison voltar a marcar gol. Isso que é um treinador. Mbappé pede 270 milhões de reais de salário para assinar com o Real Madrid, é sério. Contratar Mbappé vai ser incrível, mas não vai sair barato. De acordo com o AS, o atacante quer um salário de 50 milhões de euros por ano. Esse valor ao todo que eu falei aí atrás, além de luvas no valor de 120 milhões, totalizando 640 milhões de reais. Além de luvas no valor de 120 milhões de euros, totalizando 640 milhões de reais. Tá achando que é só isso? Mbappé também deseja bônus de performance e uma parte de seus direitos de imagem, algo que foi decisivo para que ele renovasse com o PSG em 2022. Com vínculo com Paris até junho, Mbappé já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, sem necessidade de compensação aos franceses. A imprensa local informou que o atacante tomou a decisão de deixar o PSG e assinar com o Real Madrid, mas ainda falta um acordo. Os valores pedidos por Mbappé representam, na verdade, uma redução do seu atual patamar salarial. No PSG ele recebe 70 milhões de euros por ano, cerca de 375 milhões de reais, além de luvas a cada temporada em que permaneça em Paris. Ele abriu mão dos 2 últimos anos a que tenha direito, em acordo com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Isso pode simplesmente desencadear uma mudança gigantesca. Rodrigo pode ser o jogador que pagará o pato pela chegada de Endrick e Mbappé, fazendo com que ele mesmo se transfira numa provável troca para facilitar os valores entre PSG e Real Madrid. A informação foi dada pela rádio Cadena C da Espanha, e muito circunda-se ao fato de que Rodrigo pode ficar definitivamente ameaçado na titularidade merengue, tampouco até mesmo tendo espaço na equipe reserva mediante a chegada do jovem brasileiro Endrick. Com isso, o PSG poderia ser a melhor opção para Rodrigo, tanto para sua compensação financeira, como também para poder ter mais rodagem e jogar mais minutos e partidas, apesar do seu grande desenvolvimento na atual temporada. De uma coisa sabemos é que alguém do time titular vai ter que rodar, e já que Mbappé não vai querer ser o centroavante, Rodrigo parece ser a primeira opção. Gostou do vídeo? Se sim, se inscreva no canal, deixa o like e sempre acompanhe o Zefut pro que der e pro que vier. Eu te vejo no próximo vídeo, valeu!